Bem, nesse período onde nós fomos liberados a voltar a fazer culto, nós estamos gravando os cultos e eles vão para nosso canal no YouTube. Então, se você quer ver lá, quer ser notificado quando tem novos vídeos, é só entrar no nosso canal, Primeira Igreja Batista em Guaxupé, e pôr ali o seguir, adicionar, dependendo de como for, para você estar por dentro. A gente também tem um grande desejo de chegar a essa marca mínima que o YouTube nos coloca, que é de 1000 seguidores, para a gente poder um dia fazer transmissões ao vivo. Então, todos esses vídeos sendo gravados vão diretamente para essa plataforma. E nós estamos nessa caminhada na maturidade, penúltimo trecho, penúltimo sermão em 1 Coríntios. E hoje nós vamos ver sobre mais uma mordomia cristã. Vimos semana passada sobre as contribuições, o dinheiro, e hoje nós vamos ver como um cristão deve gerenciar, deve administrar as oportunidades que Deus tem nos dado. Não sei se você está por dentro, se você é familiar, você entende quando eu falo sobre indústria do entretenimento. É um conceito cada vez mais amplo nos nossos dias, e o pessoal tem afirmado já com algumas pesquisas que é um dos setores mais afetados pela pandemia. Eu peguei alguns dados da 20ª pesquisa global de entretenimento e mídia, feita pela PwC. Alguns devem conhecer, é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria no mundo. E ela engloba entretenimento em 14 segmentos de mercado. Alguns deles: música, rádio, podcast, livro, TV por assinatura e HV, jornal ou revista, publicidade na TV, consumo de dados, games e esporte, mídia exterior, B2B, publicidade digital, vídeo OTT, cinema, realidade virtual e acesso à internet. Tudo isso compõe os segmentos que a PwC trabalha e engloba em entretenimento. Se você não percebeu como isso está acentuado nos nossos dias, como essa demanda e na verdade essa super oferta de entretenimento que nós temos nos nossos dias, eu vou trazer 4 realidades para você entender. Sabia que o Netflix já tem mais assinantes do que todas as TVs pagas juntas? Dá para imaginar isso? Dá para imaginar isso há 10 anos atrás? Um serviço de OTT, um serviço de vídeo por demanda, tem mais assinantes do que as normais e conhecidas TVs pagas. Olha esse segundo aqui. Harvard é uma das faculdades mais conhecidas da Terra, fundada por cristãos. Em 3 anos, ela recebeu mais inscritos no seu curso online do que nos cursos tradicionais, nos seus 377 anos de existência. Pela primeira vez, essa demanda nesses últimos 3 anos, Harvard tem mais alunos de EAD online do que alunos presenciais. Mas não para por aí. Não sei se você conhece Airbnb.
e os seus concorrentes, eles remodelaram a indústria hoteleira, a ponto dos hotéis reduzirem suas receitas entre 10% e 15%. Um site, um serviço onde você compartilha a possibilidade de alguém alugar sua casa ao redor do mundo. Mexeu com um setor extremamente estabelecido como o hoteleiro. Por fim, o Nubank atraiu 10 milhões de clientes em pouco mais de um ano, porque ele se lançou com esse novo produto. Queridos, está mudando, e essa oferta de entretenimento passa por gráficos desse jeito. Esse aqui, revista, venda de negócio para negócio, livro e jornal. Aqui como nós estávamos, e olha a revista, o consumo de revista e suas projeções cada vez mais diminuindo. Livro diminuindo. Jornal, então, mídias tradicionais, elas estão diminuindo. E mais, como você ouve música hoje em dia? Olha só que interessante. Antes, na minha época, quando eu era menor, eu tinha que ir lá e comprar um CD. Sei de alguns de vocês que tinham que comprar o LP, certo? E antes disso tinha que comprar, depois do LP tinha que comprar a fita. Hoje, gente, música de forma digital. Você não compra mais algo físico, você baixa o álbum. Você vai lá e ouve o álbum de uma maneira digital. Passou completamente a forma tradicional. E a expectativa em 2023 é que ela seja o dobro de mercado da música tradicional, onde alguém compra e fica com a mídia física. Quanto o consumidor gasta para assistir em milhões de reais? TV por assinatura, uma tendência de diminuição. OTT, Netflix, Amazon Prime e outras desse jeito, pequenininho, e já vai fazer frente, concorrência. O cinema aumentando, vídeo doméstico diminuindo, vídeo através da assinatura de TV se mantendo por igual, mas a assinatura de TV, que era o grande barato há um tempo atrás, a tendência, gente, é diminuir cada vez mais. Olha lá o pessoal dos games, né? O pessoal que gosta de jogar. Como que você gasta? Antes você ia lá, comprava a fita, colocava no seu console e jogava, certo? Se você tivesse muito recurso ou desse muita sorte, você comprava um tal de memory card, para você poder gravar aquilo que você estava fazendo. Hoje não, os consoles já vêm com memória interna e você não compra mais a mídia, você baixa ela de uma maneira digital. E dentro dos jogos você pode gastar, comprar, fazer coisas. Gente, a indústria de entretenimento é gigantesca. Internet, dados interessantes. No Brasil, vamos chegar a 36 milhões de domicílios com acesso à internet. Mas já de internet móvel, seremos 167 milhões de aparelhos conectados. Onde a gente está consumindo mais internet? Nas nossas casas ou na palma das nossas mãos? Nos nossos telefones, tablets e assim vai. Quando a gente olha para esse último capítulo, onde algumas perguntas foram feitas ao apóstolo Paulo sobre como enviar a coleta lá para Jerusalém, ele aproveita para falar, ele
ele pega essa grande oportunidade para falar dos seus planos pessoais e também para mandar saudações para os seus companheiros de ministério. Interessante que essas três áreas hoje em dia, dinheiro, oportunidades e pessoas, continuam sendo áreas muito importantes, talvez as mais importantes para administrar, gerenciar na caminhada cristã. Porque esses bens, esses recursos, queridos, eles são extremamente preciosos. Eles devem ser olhados com muito carinho, eles devem estar debaixo de uma supervisão muito justa. Eu peço que você abra mais uma vez ali no texto que nós lemos inicialmente, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5 até o versículo 9. Coríntios 16, versículo 5 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo agindo em cada um de nós, para interpretarmos corretamente e aplicarmos esses princípios, essas verdades em nossas vidas, a partir de hoje, pelo resto delas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse tema de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá é um tema muito comum para o apóstolo Paulo, tanto que em Efésios capítulo 5 ele vai falar o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O que os sábios fazem? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele era cauteloso, assim como ele era cauteloso e teve transparência total em levar aquela oferta até Jerusalém, pediu para que escolhessem homens dignos para o acompanharem. Ele também era extremamente cuidadoso com a gestão do seu tempo pessoal. Um autor dos nossos tempos diz que jogar o tempo fora, matar o tempo, é uma das principais ocupações modernas. E aí que entra a indústria do entretenimento, muitas vezes. Queridos, mas eu e você fomos chamados para fazer uma gestão excelente do nosso tempo e da nossa vida, porque nenhum cristão pode se dar o luxo de perder essas oportunidades, de perder, de matar o tempo, de ficar fazendo nada com nenhum propósito. Então o apóstolo Paulo, ele está querendo planejar, ele está querendo compartilhar, falar dos seus planos para os seus amigos. Mas interessante notar, se você leu bem, prestou atenção,
que o apóstolo Paulo ele não vai falar de maneira categórica. Se você prestou atenção, olha só, talvez, desta vez eu não quero, eu espero que aconteça dessa maneira. E o apóstolo Paulo então joga nesse grande campo das possibilidades, das oportunidades e das possibilidades. E uma coisa que fica clara, no final do versículo 7, ele fala o seguinte: se o Senhor permitir. É claro que todo esse plano, todo esse planejamento, tudo aquilo que o apóstolo Paulo queria fazer para aproveitar essa oportunidade, existia, mas dependia do Senhor. Se o Senhor permitir. Ele estava sob autorização, sob orientação de Deus. Me traz a lembrança também, ali em Tiago capítulo 4, onde fala sobre como um cristão deve planejar. Não diremos que iremos para a cidade X, a cidade tal, e lá vamos fazer negócio, e lá vamos ter lucro. Não! Cristãos, quem confia no nosso Deus, deve dizer: se o Senhor quiser, nós vamos para a nossa cidade. Se Ele quiser, nós teremos lucros. Se Ele quiser, nós vamos voltar felizes e alegres. Cada etapa, cada plano da nossa vida tem que ser entregue e confirmado pelo nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, ele está na cidade de Éfeso e ele fala o seu plano, vamos chamar de plano A. É o primeiro plano que ele quer. Então, o primeiro plano do apóstolo Paulo era viajar para a Macedônia, ministrar nesse lugar por algum tempo, como a gente vê no versículo 5, onde ele fala que ele quer passar, mas na verdade ele quer ir visitar e evangelizar. Muito bem. Depois da Macedônia ele quer ir a Corinto. Ele fala uma coisa bem específica sobre passar o inverno com vocês, passar o inverno lá em Corinto, e depois, quando raiasse a primavera, ele partiria para a Judéia. O que ele tinha que fazer na Judéia, gente? Entregar a coleta que nós falamos semana passada. Tinha que entregar aquela oferta levantada. Algo bem diferente para nós, porque no nosso país tropical, no máximo subtropical, nossos planos não se alteram tanto assim quando é verão e quando é inverno. Porque ali, quando era inverno, dos meses de novembro até fevereiro, era muito difícil viajar de navio, sair ali de Corinto, ir até a Judéia por mar, pelo mar Mediterrâneo. Então o apóstolo Paulo falou que ia esperar esse tempo. É uma realidade diferente, distante de nós. Então por isso que ele esperava passar todo esse tempo. E o versículo 7 fala que ele esperava ficar algum tempo com vocês, um tempo de qualidade, um tempo onde ele poderia reafirmar muitas das coisas que ele estava falando pela epístola, um tempo onde ele poderia resolver alguns problemas face a face. Mas Paulo foi obrigado a mudar o seu plano, e entra em cena o plano B. Olha só, a Bíblia fala do plano B também, gente. Então o plano B era o seguinte: ele ia primeiro a Corinto,
Depois ele iria à Macedônia. Na volta da Macedônia passaria mais uma vez em Corinto e depois iria à Judéia, a Jerusalém, para entregar as ofertas coletadas. Ou seja, em vez de uma visita única em Corinto e longa, seriam duas mais curtas. Mas esse plano também não deu certo. Então a gente chega no plano C. O plano C foi o que aconteceu. O plano C começa uma visita rápida, super dolorosa, na cidade de Corinto. E depois que ele vai em Corinto, tem uma visita ruim. Ele volta a Éfeso, onde ele estava. De Éfeso ele vai até Troas. E ali em Troas ele espera por Tito. De Troas ele vai a Macedônia. E da Macedônia ele vai até a Judéia. Queridos, viram a diferença do plano A, do plano B e do plano C? O plano A, o desejo do apóstolo Paulo primeiro, era passar o inverno inteiro em Corinto, podendo ajudar, auxiliar aqueles irmãos. No fim, ele passa pouco tempo, bem menos do que ele gostaria ou que eles precisavam. O que a gente pode aprender com esses desejos do que nós lemos, com essa mudança de planos? Pelo menos duas lições, são as duas lições para a nossa noite, para a tua vida, sobre a vida de Paulo e o que ele fez. Primeira delas, primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. E eu preciso te ensinar uma coisa: a vontade de Deus não é um único lugar, não existe o centro da vontade de Deus. Pense na vontade de Deus muito mais como um campo de futebol. O objetivo é fazer gol. Se é do meio de campo, se é de cruzamento, se é de pênalti, é gol. Então, essa coisa que se você tentar no centro da vontade de Deus, é uma invenção. Você tem que estar na vontade, não estando na vontade de Deus, você está fora. Ou você está dentro de campo jogando, ou você está fora de campo e não está jogando. Ou é reserva, ou é dirigente, ou é técnico, ou é qualquer outra coisa. E para nós chegarmos nesse ponto, nós devemos usar de bom senso. Nós temos que orar, estudar tudo que envolve a nossa situação que nós estamos vivendo, se esforçar ao máximo para entender qual é o nosso campo de atuação, aonde Deus está me direcionando. Faculdade, casamento, profissão, são todas áreas onde a gente tem essa liberdade de estar dentro da vontade de Deus ou não. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 fala para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, para confiar nos planos que nosso Deus tem. Porém, queridos, isso não deve ser interpretado como se não é para apoiar no nosso próprio entendimento, então pode desligar o cérebro e Deus vai fazer do jeito dele. Não está falando que é para não pensar mais. Deus nos dá o nosso cérebro, a nossa mente, nosso raciocínio, para que nós usemos. Mas
A resposta certa, a resposta correta, vem do nosso Deus. Nós devemos orar, meditar na palavra, pedir conselho a cristãos maduros, para acertarmos a vontade de Deus. Mais um exemplo para vocês entenderem essa questão de não ter o centro da vontade de Deus. Casamento. Casamento, a Bíblia traz limites claros a nós. Tem que ser cristão, tem que ter o mesmo objetivo, tem que algumas coisas que talvez você vai colocar. As outras coisas, queridos, estão fora de campo. A vontade de Deus dentro disso, aí vai depender do teu gosto, da tua amizade, de tudo isso. Mas alguém não cristão, para um cristão, está fora de cogitação, está fora da vontade de Deus. Agora, sendo cristão, se é o fulano, o ciclano, o beltrano, você vai pedir orientação e vai tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Mas você sabe que não é para jogar fora do campo, é dentro de campo. Descobrir a vontade de Deus é a nossa primeira lição. A nossa segunda e última lição é que existe uma flexibilidade na execução dessa vontade. Eu já falei aqui, se o gol vai ser de bicicleta ou vai ser de carrinho, de bico, existe essa possibilidade, essa flexibilidade na execução. Nós temos que entender que é completamente possível que, mesmo sabendo, conhecendo a vontade de Deus, nem sempre cristãos vão tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus quer que a gente seja justo, que a gente não sonegue impostos, por exemplo. Mas essa decisão pode estar acontecendo com você. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você vai fazer ela ou vai tomar uma decisão diferente? Quantas vezes você tinha um planejamento? Quantas vezes você tinha talvez se esforçado em construir a tua agenda e isso teve que mudar por causa de situações que não estão no seu controle? Isso é sair da vontade de Deus? Não. Existe essa flexibilidade. Então, será que aquilo que eu tinha me proposto e Deus estava abençoando está fora da vontade de Deus? Não. Talvez simplesmente mudou para uma outra oportunidade, mudou para um outro dia, um outro momento. Se até o apóstolo Paulo, queridos, teve que mudar a sua agenda, não uma, mas duas vezes. Estejamos preparados. Se nós sabemos exatamente para onde Deus nos quer, por isso que descobramos a vontade de Deus em primeiro lugar, na hora da execução existe essa flexibilidade. Mas dois extremos que nós devemos evitar na hora da execução, na hora de buscar a vontade de Deus. O primeiro deles é: a gente não faz nada. Eu tenho tanto medo de cometer erro, de sair da vontade de Deus, que na verdade eu não tomo decisão nenhuma. Eu fico parado, plantado onde eu estou. Isso é um erro. Porém, existe um outro erro no outro extremo, onde eu tomo decisões impulsivas. Eu me precipito antes da resposta vir de Deus. Talvez enquanto eu falo, você deve estar lembrando de uma situação que foi um ou outro. Ou você não tomou decisão nenhuma e você precisava, ou você se precipitou e tomou uma decisão quando na verdade o melhor era esperar. Queridos, depois
de fazer tudo que está à nossa disposição para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos agir, nós devemos colocar o plano em ação. Não adianta entender a vontade de Deus e não mudar, e não fazer nada. Se existe alguma área, alguma questão que você vê claramente que está fora do conselho da vontade do nosso Deus, você sabe, você já teve a orientação e não mudou, você sabe do que eu estou falando, exatamente. É bom nós verbalizarmos o nosso desejo de mudança, mas melhor ainda é mudar e fazer aquilo que a gente falou. Coerência. Interessante que uma vez descoberto a vontade de Deus para nossas vidas, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir. O Salmo 23 nos ajuda nesse momento, porque enquanto Ele está nos guiando, o bom pastor está nos guiando, Ele nos guia por amor do seu nome. É a reputação de Deus que está na jogada, porque é a vontade dele para a nossa vida. Por isso que a gente, como boas ovelhas, a gente pode confiar. No final do versículo 9 inteiro, fala dessa porta ampla e promissora que se abriu para Paulo na cidade de Éfeso. Nós não sabemos o que de fato era essa porta. Uma grande oportunidade ministerial, um grande evento onde Paulo talvez foi chamado para ganhar os Efésios para Cristo, onde ele precisava ficar lá e não ir para Corinto para ficar paparicando ali os crentes da igreja de Corinto. Paulo sabia a oportunidade que estava diante dele, e ele não foi nem otimista nem pessimista, simplesmente ele foi na realidade, na verdade, ele era realista. Realista é aquele que vê sim a oportunidade, mas ele sabe das dificuldades que vem junto da oportunidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala: tem uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Eu estou empolgado com essa porta, mas eu sei que tem adversário. Eu não estou otimista nem pessimista. Eu não falei só da grande oportunidade, nem falei só dos adversários, mas eu sei a realidade. Porque Paulo sabia e desejava aproveitar essa grande oportunidade enquanto ela estava no seu alcance. A gente não sabe se essa porta ia fechar, o que era, se ela ia deixar de ser promissora, mas ele tinha plena consciência que tinha que aproveitar essa oportunidade ministerial dada pelo nosso Deus. Um antigo provérbio romano diz o seguinte: enquanto paramos para pensar, muitas vezes perdemos nossa oportunidade. Cristão, quando você sabe o que tem que fazer, não adianta ficar protelando, não adianta ficar adiando, não adianta ficar deixando para depois. Uma vez que você sabe o que deve fazer,
faça. Se você é tão bom quanto eu, nós somos campeões em dar desculpas, em achar toda e qualquer desculpa para problemas pequenos, problemas grandes. Mas o apóstolo Paulo, apesar do perigo de Éfeso, dos muitos adversários, era para lá que ele queria, porque era para lá que Deus apontava a oportunidade ministerial. A porta estava aberta, era para lá, a vontade de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Pois é, essa tal indústria do entretenimento vai crescer cada dia mais nos nossos tempos. A gente tem que ficar preparado, e cabe a nós sermos cautelosos com o uso do nosso tempo. Se você investisse para a palavra de Deus, para o reino de Deus e para a igreja, o mesmo tempo que você investe para entretenimento, seja jogos, seja música, seja filme, seriados, estou falando em equilibrar, gente, não estou falando em ensino mais. Quanto tempo você daria para a igreja? Quanto tempo você daria para Deus? Pode incluir aí leitura, oração, outras coisas, ligar, falar com outros irmãos. Será que a gente consegue sair daqui, pelo menos com o objetivo de equilibrar esse tempo gasto? Um é gasto, para o reino de Deus é tempo investido. Por isso que oportunidades, gerenciar, administrar oportunidades é algo tão importante para nós, porque nós individualmente, como igreja, devemos perguntar quais oportunidades Deus está nos dando hoje, para você, para nós, para a sua família. Quais são as oportunidades de ministério que Deus está te dando hoje? Em vez da gente se queixar de todos os obstáculos que estão à nossa frente, temos que olhar o valor dessas oportunidades que Deus nos dá. E os resultados, os resultados nós deixamos nas mãos do nosso Deus, porque a vontade é dele. Algumas perguntas para a gente levar para a nossa semana. Será que estamos de fato debaixo da orientação do nosso Deus? Será que você pede orientação? Quando ela vem, você se submete? Tudo que você faz, desde o momento que você acorda, decisão simples, decisões maiores, você usa do se Deus quiser, se Deus permitir, se o Senhor permitir. Isso ocorre na tua vida? Dependência do nosso Deus. Muitas vezes, quando a gente fala sobre depender de Deus, é disso. Perguntar à vontade, ouvir, fazer. Próxima pergunta. Eu tenho usado de bom senso, orado, estudado a situação e me esforçado ao máximo para descobrir a vontade de Deus? Aí é a minha parte. Aí eu tenho que ir atrás. Ou eu creio em coisas completamente antibíblicas, como o acaso, o destino, o deixa a vida me levar, e nós não vamos atrás da vontade de Deus. Você fica parado. Deus, revela a tua vontade. Não, queridos, é ativo, é indo, orando, se preocupando, estudando. Próxima pergunta. Será que eu tenho tanto medo de errar
que no fim eu acabo não tomando nenhuma decisão. Eu travo, eu fico parado. Eu não quero errar. Pelo outro lado, será que eu tomo decisões impulsivas e me precipito e não espero Deus responder as minhas dúvidas, as minhas perguntas? E o pior, se eu me precipito, eu vou para a direção errada. Eu sei que eu devo fazer, mas eu estou deixando para depois. O que Deus tem falado no teu coração? Quais as áreas que Deus tem falado com você? Será que é santificação, finanças, reconciliação, família? Qual é a área que Deus está falando com você? Mas você está falando, não, Deus, deixa isso para depois. Quais são as desculpas que a gente está usando para não agir, para não mudar, para não fazer a vontade de Deus na nossa vida? É uma mordomia, é algo que deveria ser, os cristãos deveriam fazer melhor, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque isso é precioso. Isso é um recurso que Deus nos dá. Isso não deve ser desperdiçado. A mordomia cristã das oportunidades é um recurso precioso da igreja e não deve ser desperdiçado. Vamos orar? Pai querido, mais um domingo o Senhor nos dá a grande oportunidade de estarmos juntos. Senhor, como podemos aprender com o apóstolo Paulo hoje, que não foi no plano A, não foi no plano B, mas foi no terceiro plano, o plano C, que ele cumpriu a vontade do Senhor, que era passar por algumas cidades e enfim entregar a oferta ali na Judéia. Senhor, meu pedido é que o Senhor conduza cada um aqui para essa descoberta da sua vontade, para a execução nessa flexibilidade que o Senhor muitas vezes nos dá, mas uma vez descoberta, isso gera alegria no nosso coração. E Senhor, nos faça descobridores e executores da tua vontade em nossa vida. Senhor, também nos ajuda a levarmos outras pessoas a encontrarem a tua vontade. Em primeiro lugar, um reencontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse momento marcante e único das nossas vidas. Senhor, nos faz bons gestores de oportunidades, porque sabemos que muitas delas não voltam nunca. Nos dá plena consciência, Senhor, que tudo que a gente fizer aqui seja somente para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos no nome de Jesus.